Hoje vamos mergulhar no testemunho impactante de João, um homem comum de Minas Gerais, cuja vida foi transformada por uma armadilha espiritual que quase o destruiu. Imagine um jovem sonhando com sucesso, mas caindo em um pacto sombrio que revela os perigos de buscar atalhos fora de Deus. Sabe o que acontece com quem faz um pacto com o diabo? O relato de João vai te deixar alerta, questionando suas escolhas e urgindo ao arrependimento. Se você está inscrito no canal, dê um like para espalhar essa mensagem de salvação. Deixe um comentário compartilhando como o Senhor tem te guardado e ative o sininho para as próximas partes. Vamos à história. João nasceu em uma pequena cidade chamada Betânia, nas montanhas de Minas Gerais, no ano de 1985. Cresceu em uma casa simples com pais que labutavam na lavoura de café e milho para sustentar a família. Seu pai, um servo fiel do Senhor, sempre os levava à igreja evangélica local aos domingos, onde entoavam hinos de louvor e ouviam pregações sobre a graça redentora de Jesus Cristo. No entanto, na adolescência, aos 15 anos, João começou a duvidar da fé simples de sua família. Porque a pobreza o cercava, enquanto outros pareciam prosperar sem esforço. Ele via na televisão artistas e empresários em mansões luxuosas e pensava: deve haver um caminho mais rápido para a riqueza. O inimigo das almas já sussurrava mentiras em sua mente, plantando sementes de insatisfação. Um colega de escola mencionou rituais ocultos que prometiam fortuna imediata. E João, curioso, escutou, mas ainda hesitou. Aos 18 anos, ele se mudou para São Paulo em busca de melhores oportunidades, trabalhando como operário em uma fábrica barulhenta. A metrópole o encantava com suas avenidas iluminadas e promessas de ascensão. Mas o salário mal cobria as despesas, alimentando sua frustração. Foi então que conheceu um homem chamado Saul, um produtor musical influente que vivia em aparente opulência. Saul o convidou para uma reunião exclusiva, onde se falava abertamente de acordos espirituais para conquistar o mundo. O coração de João bateu forte. Seria esse o segredo? Mas uma voz interior, o Espírito Santo, o advertia: afasta-te disso, João. Ele ignorou o chamado divino, dando o primeiro passo rumo ao abismo. Estava imerso no frenesi de São Paulo, onde as luzes da cidade pareciam prometer um futuro brilhante, mas a realidade era dura. O trabalho na fábrica era exaustivo, e o salário mal dava para pagar o quarto apertado que dividia com outros jovens. Saul, o produtor musical, tornou-se uma figura constante em sua vida, sempre com um sorriso confiante e histórias de sucesso que fascinavam João. Certa noite, em um evento glamouroso em um rooftop de Pinheiros, Saul o apresentou a um grupo de pessoas influentes. Havia atores, músicos e empresários, todos exalando poder e riqueza. João se sentiu pequeno, mas também atraído por aquele mundo. Durante a festa, Saul o levou a um canto reservado e falou sobre um ritual de prosperidade que exigia lealdade a forças além da compreensão humana. Ele prometeu que, em troca de um compromisso, João teria fama e dinheiro em poucos meses. A proposta era tentadora, e a ambição de João gritava mais alto que o temor a Deus que ainda restava em seu coração. Ele perguntou: que tipo de compromisso? Saul apenas sorriu, dizendo que explicaria tudo no momento certo. João voltou para casa inquieto, com a Bíblia da mãe, que ele levara na mudança, aberta sobre a mesa. Ele leu Salmos 23, mas a promessa de Saul ecoava mais forte. Naquela noite, ele sonhou com um homem de olhar penetrante, que lhe oferecia uma chave dourada, mas ao pegá-la, sentiu um frio percorrer seu corpo. O Espírito Santo ainda lutava por ele, mas João, cego pela ganância, decidiu que iria à próxima reunião com Saul. Sentia o peso da decisão que se aproximava. As reuniões com Saul tornaram-se mais frequentes, sempre em lugares sofisticados, com pessoas que exibiam joias reluzentes e falavam de conquistas impossíveis. Em uma dessas noites, em um casarão antigo no bairro da Liberdade, Saul finalmente revelou o que chamava de o caminho da ascensão. Ele descreveu um ritual que envolvia invocações a entidades espirituais,
prometendo que em troca de um voto de fidelidade, João teria tudo o que desejava: fama, riqueza e poder. O ambiente era carregado, com velas escuras e um incenso que deixava João tonto. Ele hesitou, lembrando-se das orações de sua mãe em Betânia, que sempre pedia proteção contra as ciladas do inimigo. Mas a pressão do grupo era intensa, e Saul o desafiou. Você quer ser mais um operário ou viver como rei? João, com o coração dividido, pediu um tempo para pensar. Naquela semana, ele começou a ter pesadelos. Em um deles, via um abismo escuro, onde mãos o puxavam para baixo, enquanto uma voz gritava: Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Ele acordava suando, mas a promessa de riqueza o cegava. João decidiu voltar ao casarão, ignorando os alertas do Espírito Santo. Ao chegar, Saul entregou-lhe um amuleto de pedra negra, dizendo: Este é o primeiro passo, João. Confie. O jovem sentiu um arrepio, mas guardou o objeto no bolso, selando sua escolha. Agora, carregando o amuleto de pedra negra, sentia uma estranha mistura de excitação e desconforto. Saul o instruiu a manter o objeto sempre consigo e a participar de um ritual final em uma chácara isolada nos arredores de São Paulo, em Itapecerica da Serra. Era uma noite sem lua, e o ar parecia pesado quando João chegou ao local. O grupo, vestido de branco, formava um círculo em torno de uma fogueira. Saul liderava cânticos em uma língua que João não entendia, e o jovem sentia o coração disparar. Durante o ritual, ele foi chamado ao centro e orientado a fazer um voto de lealdade às forças que trariam sua prosperidade. João, seduzido pela promessa de uma vida nova, pronunciou as palavras exigidas, sentindo um peso descer sobre seus ombros. Naquela mesma noite, ele sonhou com uma luz brilhante que tentava alcançá-lo, mas era bloqueada por sombras densas. Dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele recebeu uma promoção inesperada na fábrica e um convite para trabalhar como assistente de um famoso cantor gospel que Saul conhecia. O dinheiro começou a fluir e João comprou roupas novas e um celular moderno. Mas, apesar do sucesso aparente, uma inquietação crescia em seu peito. Ele não conseguia mais orar como antes, e a Bíblia em sua mesa parecia acusá-lo. O Espírito Santo ainda sussurrava, lembrando-o de Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. João, porém, estava cego pelo brilho do mundo. Vivia o que muitos chamariam de sonho. O trabalho com o cantor gospel abriu portas, e ele começou a frequentar estúdios de gravação, festas de artistas e eventos badalados. Seu nome já era reconhecido em alguns círculos musicais de São Paulo, e o dinheiro no bolso parecia multiplicar-se. Ele trocou o quarto alugado por um apartamento pequeno, mas bem decorado, no bairro do Tatuapé. Saul, sempre por perto, celebrava cada conquista de João, mas insistia que ele continuasse carregando o amuleto e participasse de novos rituais para manter o fluxo de bênçãos. João obedecia, mas algo dentro dele começava a ruir. Ele sentia uma opressão constante, como se uma sombra o seguisse. À noite, os pesadelos pioraram. Via figuras escuras ao redor de sua cama, sussurrando seu nome. Ele tentava orar, mas as palavras travavam na garganta. Certa vez, ao abrir a Bíblia aleatoriamente, seus olhos caíram em Mateus 16:26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquela leitura o abalou, mas o orgulho o impedia de voltar atrás. Saul, percebendo sua hesitação, o pressionava. Você já está no caminho, João. Retroceder agora é perder tudo. O jovem, dividido entre o medo e a ambição, começou a notar que suas conquistas vinham com um preço. Ele não sentia paz, e seus relacionamentos com colegas de trabalho ficavam cada vez mais tensos. O Espírito Santo ainda o chamava, mas João, preso ao brilho do sucesso, escolheu ignorar. João, imerso no turbilhão do sucesso aos 21 anos, via sua carreira decolar como um foguete. O cantor gospel com quem trabalhava o promoveu a gerente de turnê, e eles começaram a viajar pelo Brasil
De São Paulo para cidades como Recife, em Pernambuco, onde multidões lotavam shows em ginásios. João gerenciava agendas, lidava com patrocinadores e via o dinheiro entrar em contas bancárias que ele nunca imaginara. Ele comprou um carro novo e viajava para visitar a família em Betânia, exibindo presentes caros para impressionar os parentes. Saul, seu mentor sombrio, o acompanhava em algumas viagens, reforçando a necessidade de rituais mensais para renovar o pacto. Em uma dessas ocasiões, em um hotel luxuoso no Recife, João participou de uma sessão secreta onde queimou ervas e repetiu juramentos, sentindo uma energia falsa invadi-lo. Inicialmente, tudo parecia perfeito. Contratos assinados, aplausos constantes e uma sensação de invencibilidade. Mas a opressão espiritual se intensificava. Ele começou a ter ataques de ansiedade durante os shows, vendo visões periféricas de sombras dançando entre o público. Seus sonhos agora incluíam uma voz acusadora recitando Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. João tentava ignorar, atribuindo ao estresse, mas sua saúde física começava a falhar. Dores de cabeça constantes e insônia o atormentavam. Amigos da igreja de infância o procuravam, preocupados, mas ele os afastava, temendo que descobrissem seu segredo. O diabo astuto usava o sucesso para mascarar a escravidão, mas o Senhor, em sua misericórdia, ainda estendia a mão para resgatá-lo. Estava no auge de sua carreira, mas o vazio em seu coração crescia como um abismo. As viagens constantes, as luzes dos palcos e o dinheiro farto não preenchiam a inquietação que o consumia. Em uma turnê em Salvador, na Bahia, ele começou a perceber que o sucesso trazia mais problemas do que soluções. Colegas de trabalho o invejavam e rumores sobre sua ligação com Saul começaram a circular nos bastidores. Saul, sempre vigilante, exigia que João participasse de rituais cada vez mais intensos, agora em locais remotos, como uma fazenda escondida no interior baiano. Lá, sob um céu estrelado, João foi levado a um altar improvisado, onde oferendas estranhas eram feitas. Ele sentia um frio, sobrenatural mesmo no calor nordestino, e ouvia risadas que pareciam vir de lugar nenhum. Saul garantiu que isso fortalecia o acordo, mas João começou a questionar o custo. Ele perdeu o apetite, emagreceu, e seus olhos carregavam olheiras profundas. Certa noite, em um quarto de hotel, ele encontrou uma Bíblia deixada por um hóspede anterior. Ao abri-la, leu Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. As palavras o fizeram chorar pela primeira vez em meses, mas o orgulho e o medo de abandonar o pacto o mantinham preso. Ele escondia o amuleto de pedra negra em uma gaveta, mas sentia seu peso mesmo estando tão longe. O Espírito Santo o confrontava, enquanto o inimigo o pressionava a continuar. João estava em uma encruzilhada, e a batalha por sua alma se intensificava. Sentia o peso do pacto como uma corrente invisível. Apesar do sucesso material, sua alma estava em frangalhos. Em uma turnê em Belo Horizonte, ele começou a perceber que as pessoas ao seu redor, incluindo Saul, tratavam-no mais como um instrumento do que como amigo. As reuniões secretas tornaram-se mais sombrias, exigindo que João fizesse coisas que o envergonhavam, como mentir para colegas e manipular contratos para favorecer o grupo de Saul. Cada ritual parecia sugar um pouco mais de sua energia, e ele começou a sentir dores no peito sem explicação médica. Certa noite, após um show lotado, João desabou em seu quarto de hotel, atormentado por um pesadelo, onde via sua mãe orando por ele, enquanto sombras tentavam arrastá-lo para um poço sem fim. Ele acordou gritando e, em desespero, pegou a Bíblia que ainda carregava, abrindo em Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. As palavras cortaram como uma espada, mas o medo do que Saul poderia fazer o paralisava. Ele sabia que romper o pacto não seria fácil,
Saul já havia insinuado que desistir traria consequências graves. Mesmo assim, uma faísca de esperança nasceu em João. Ele começou a orar timidamente, pedindo a Deus forças para resistir. O Espírito Santo, paciente, continuava a chamá-lo enquanto o inimigo intensificava os ataques, enviando dúvidas e tentações. João precisava decidir: continuar na escravidão do pacto ou buscar a liberdade em Cristo. Sentia a batalha espiritual se intensificar. A pequena chama de esperança acesa por suas orações tímidas o fazia questionar tudo. Ele começou a evitar Saul, inventando desculpas para não comparecer aos rituais. Em uma noite chuvosa em São Paulo, enquanto voltava de um evento, João passou por uma igreja evangélica no bairro da Mooca. O som de um culto animado, com louvores que ecoavam "Santo é o Senhor", o atraiu como um ímã. Ele entrou, hesitante, e sentou-se no último banco. O pastor pregava sobre 2 Coríntios 6,17. "Sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor." As palavras pareciam dirigidas diretamente a ele, e lágrimas escorreram por seu rosto. Pela primeira vez em anos, João sentiu o amor de Deus tentando alcançá-lo. Ao final do culto, uma irmã chamada Ana, de olhar gentil, aproximou-se e perguntou se ele precisava de oração. João, envergonhado, apenas balançou a cabeça, mas ela orou por ele, pedindo libertação de toda a opressão. Naquela noite, ele jogou o amuleto de pedra negra no lixo, mas o medo de represálias o perseguia. Saul, como se soubesse, ligou no dia seguinte, exigindo que João comparecesse a um novo ritual. O tom de Saul era ameaçador, e João sentiu um aperto no peito. Ele sabia que romper o pacto seria uma guerra, mas a semente da palavra plantada naquela noite na igreja começava a germinar. O Espírito Santo o fortalecia, enquanto o inimigo tentava mantê-lo acorrentado. João estava no limiar de uma decisão que mudaria sua eternidade. Sentia o peso da decisão que precisava tomar. Após jogar fora o amuleto, ele experimentou um breve alívio, mas a opressão espiritual não cessava. Saul intensificou a pressão, enviando mensagens ameaçadoras e até aparecendo sem aviso no apartamento de João no Tatuapé. "Você não pode simplesmente sair, João. Há consequências", disse Saul, com um olhar frio que o fez tremer. Desesperado, João voltou à igreja na Mooca, onde a irmã Ana o reconheceu e o levou a um grupo de oração. Ali, ele confessou com a voz embargada que havia feito um pacto com forças malignas em busca de sucesso. O grupo, movido por compaixão, orou fervorosamente, clamando pelo sangue de Jesus para quebrar qualquer jugo. Durante a oração, João sentiu um calor percorrer seu corpo, como se cadeias invisíveis se rompessem. O pastor, um homem chamado Samuel, citou Atos 4:12. "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos." João chorou como criança, sentindo o amor de Deus o envolver. Mas a batalha não terminou ali. Naquela noite, ele teve um sonho em que enfrentava Saul em um campo escuro, enquanto uma luz brilhante o protegia. Ao acordar, ele decidiu renunciar completamente ao pacto, mesmo sabendo que isso poderia custar sua carreira. O Espírito Santo o guiava, mas o inimigo, furioso, preparava um último ataque. João precisava se firmar na fé para enfrentar o que viria pela frente. João, fortalecido pela oração na igreja da Mooca, tomou a decisão de romper definitivamente com Saul e o pacto sombrio. Ele reuniu coragem e, em uma manhã cinzenta, confrontou Saul por telefone, declarando que não participaria mais dos rituais e que escolhia seguir a Jesus, Cristo. Saul riu com desdém, dizendo: "Você acha que pode escapar tão fácil? O preço será alto, João." Dias depois, as consequências começaram. João perdeu o emprego como cantor gospel, que, influenciado por Saul, o dispensou sem explicações. Contratos foram cancelados e amigos do meio artístico se afastaram. Ele voltou a enfrentar dificuldades financeiras, precisando vender o carro e deixar o apartamento no Tatuapé para morar em um quarto alugado.
Apesar das perdas, João sentia uma paz que nunca experimentara antes. Ele começou a frequentar a igreja regularmente, onde o pastor Samuel o orientava com base em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. João passava horas em oração, pedindo perdão por seus pecados e proteção contra os ataques espirituais. Os pesadelos diminuíram, mas ele ainda sentia uma presença opressiva em momentos de fraqueza. Certa noite, ele sonhou com um anjo que lhe entregava uma armadura brilhante, lembrando-o de Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. João entendeu que a batalha espiritual continuava, mas agora ele lutava do lado certo. Sua fé crescia, e ele começava a enxergar que a verdadeira riqueza estava em Cristo. Vivia uma vida simples, mas cheia de propósito. A decisão de romper com o pacto trouxe dificuldades, mas também uma liberdade que ele nunca conhecera. Ele conseguiu um emprego humilde como auxiliar em uma livraria cristã no centro de São Paulo, onde passava os dias organizando bíblias e livros de devocionais. O salário era modesto, mas João encontrava alegria em servir e aprender mais sobre a palavra de Deus. Na igreja da Mooca, ele se aproximou do grupo de jovens, onde compartilhava seu testemunho com cautela, temendo o julgamento. Para sua surpresa, muitos o acolheram com amor, compartilhando histórias de como Deus os libertara de suas próprias prisões. O pastor Samuel o incentivava a estudar as Escrituras, e João mergulhou em Salmos 91, encontrando refúgio na promessa de proteção divina. No entanto, Saul não desistia. Ele enviava mensagens esporádicas, zombando da nova vida de João e tentando seduzi-lo com promessas de retorno ao sucesso. Certa vez, João recebeu um envelope com um novo amuleto e uma carta dizendo: "Você sempre será nosso." Ele queimou o objeto em oração, clamando pelo sangue de Jesus. A irmã Ana, que se tornara sua amiga, o ajudava a permanecer firme, lembrando-o de 1 João 4:4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João começou a entender que sua verdadeira batalha era espiritual e sua arma era a fé. Ele sentia Deus moldando seu caráter, preparando-o para algo maior, embora ainda não soubesse o que. Começava a encontrar equilíbrio em sua nova vida. O trabalho na livraria cristã o colocava em contato com pessoas que buscavam a Deus, e ele sentia alegria em recomendar passagens bíblicas que o haviam ajudado. Ele também começou a participar do coral da igreja da Mooca, onde sua voz, antes usada para aplausos terrenos, agora glorificava a Deus. Os jovens da igreja o incentivavam a compartilhar mais de seu testemunho, e João, com humildade, contava sua história em pequenos cultos. A cada relato, ele percebia como Deus o usava para alertar outros sobre os perigos de buscar atalhos fora da vontade divina. No entanto, as investidas de Saul não cessavam. Certa tarde, enquanto João organizava livros, um homem desconhecido entrou na livraria, deixou um bilhete com um símbolo estranho e saiu, sem dizer uma palavra. O bilhete dizia: "Você não pode fugir do que prometeu." João, tremendo, levou o bilhete ao pastor Samuel, que orou com ele, declarando a vitória de Cristo sobre todo o mal. Eles meditaram em Tiago 4:7. "Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." João sentiu a paz de Deus o envolver, mas também percebeu que precisava se fortalecer ainda mais na fé. Ele começou a jejuar semanalmente, buscando direção divina. Em uma dessas orações, sentiu um chamado claro: voltar a Betânia, sua cidade natal, para reconciliar-se com sua família e compartilhar o que Deus fizera. João sabia que esse passo exigiria coragem, mas confiava que o Senhor o guiaria. Decidiu obedecer ao chamado que sentia em seu coração. Ele pediu demissão da livraria cristã e, com poucas economias, comprou uma passagem de ônibus para Betânia, Minas Gerais. A viagem de volta ao interior foi marcada por memórias de sua infância, os cultos na igreja simples, as orações de sua mãe e a fé que ele havia abandonado. Ao chegar, encontrou sua família surpresa, mas acolhedora.
Sua mãe, Rebeca, com lágrimas nos olhos, o abraçou dizendo: "Eu nunca parei de orar por você, meu filho." João, emocionado, pediu perdão por ter se afastado e começou a compartilhar seu testemunho. Ele contou sobre o pacto, as promessas vazias de Saul e como Deus o resgatara. Sua família ouviu em silêncio, chocada, mas grata pela misericórdia divina. O pai de João, José, citou Lucas 15:24. "Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado." A notícia de sua volta se espalhou, e a igreja local o convidou para compartilhar sua história em um culto. João, com humildade, aceitou, e sua mensagem tocou muitos corações, levando jovens a refletirem sobre as tentações do mundo. No entanto, mesmo em Betânia, ele sentia ecos do passado. Uma noite, recebeu uma ligação anônima com uma voz sussurrante que o deixou inquieto. João orou com fervor, segurando a Bíblia, e sentiu Deus confirmando sua proteção. Ele sabia que o inimigo ainda tentava intimidá-lo, mas sua fé estava mais firme. João começou a ajudar na igreja local, ensinando jovens e se preparando para um novo capítulo de sua vida. Encontrava um novo propósito em Betânia. Ele se dedicava à igreja local, ajudando no ministério de jovens e organizando estudos bíblicos nas tardes de sábado. Sua história de libertação inspirava muitos, e ele começou a ser convidado para compartilhar seu testemunho em outras igrejas da região. Cada vez que falava, João enfatizava a urgência de buscar a Deus e renunciar às ciladas do inimigo, citando 1 Pedro 5:8. "Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão." Sua mãe, Rebeca, tornou-se sua maior apoiadora, orando incansavelmente por sua proteção. Apesar da paz que sentia, João ainda enfrentava momentos de temor. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Betânia, sentiu uma presença opressiva e ouviu passos atrás de si, mas ao olhar não havia ninguém. Ele correu para casa e, com a Bíblia em mãos, orou com fervor, declarando Salmos 23:4. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." No dia seguinte, ele procurou o pastor da igreja, que o orientou a permanecer firme na oração e no jejum. João também começou a escrever seu testemunho em um caderno, sonhando em transformá-lo em um livro para alertar outros. Ele sentia Deus o chamando para um ministério maior, mas sabia que precisava crescer em sabedoria e humildade. O inimigo ainda rondava, mas João confiava que o Senhor era sua fortaleza, guiando-o para um futuro de serviço e redenção. Sentia Deus moldando seu chamado em Betânia. Seu trabalho com os jovens da igreja se intensificava, e ele organizava encontros onde ensinava sobre os perigos das tentações mundanas, sempre compartilhando sua história com humildade. Ele começou a estudar teologia à distância, usando suas economias para comprar livros e se aprofundar na palavra. Certa tarde, durante um retiro espiritual nas colinas de Minas Gerais, João teve uma visão durante a oração. Ele viu um campo verde onde sementes brotavam, e uma voz suave dizia: "Eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse 21:5. Aquela experiência confirmou que Deus o estava restaurando para um propósito maior. No entanto, os ataques espirituais persistiam. Em uma noite, enquanto escrevia seu testemunho, a luz de sua casa piscou, e ele sentiu um frio inexplicável. João, agora mais experiente na batalha espiritual, ajoelhou-se e orou, declarando Romanos 16:20. "O Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." A paz voltou, e ele sentiu a presença do Espírito Santo. Sua mãe, Rebeca, sugeriu que ele visitasse outras cidades para compartilhar sua história, e João começou a planejar uma viagem missionária para Pernambuco. Ele queria alertar jovens sobre os perigos de pactos espirituais e mostrar o poder libertador de Cristo. Apesar das incertezas, João confiava que Deus abriria as portas. O inimigo tentava intimidá-lo, mas sua fé, agora enraizada, o mantinha firme no caminho da redenção.
preparava-se para sua primeira viagem missionária a Recife, Pernambuco, com o coração cheio de expectativa e temor. Ele economizou por meses, contando com a ajuda da igreja de Betânia, que o apoiava com orações e doações. Antes de partir, ele terminou de escrever seu testemunho em um caderno, que agora sonhava publicar como um livro para alcançar mais vidas. Em Recife, João foi recebido por uma igreja evangélica no bairro de Boa Viagem, onde compartilhou sua história em um culto lotado. Ele falou sobre as promessas enganosas do inimigo e a verdadeira liberdade encontrada em Jesus, citando João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jovens se aproximavam após o culto, confessando lutas semelhantes e pedindo oração. João sentia o Espírito Santo guiando suas palavras, e muitas vidas foram tocadas. No entanto, durante a viagem, ele enfrentou um último teste. Certa noite, em seu quarto de hospedagem, ouviu batidas na janela e uma voz sussurrando seu nome. João, agora firme na fé, levantou-se, abriu a Bíblia e declarou: Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A opressão cedeu e ele sentiu uma paz sobrenatural. Ao voltar para Betânia, João percebeu que os ataques espirituais diminuíam, como se o inimigo reconhecesse sua derrota. Ele começou a planejar novas viagens missionárias, sabendo que Deus o chamava para alertar o mundo sobre a urgência da salvação. Sua vida, agora, era um testemunho vivo do poder redentor de Cristo. Voltou de Recife com o coração transborda de gratidão. Sua viagem missionária confirmou seu chamado, e ele sentia Deus o guiando para um ministério de alcance maior. De volta a Betânia, ele começou a trabalhar na publicação de seu testemunho com a ajuda de um irmão da igreja que tinha contatos em uma editora cristã. O livro, intitulado Das Trevas à Luz, foi lançado meses depois, contando sua jornada de escravidão espiritual à liberdade em Cristo. O impacto foi imediato. Igrejas de Minas Gerais, São Paulo e até da Bahia o convidavam para pregar. João falava com ousadia, alertando sobre os perigos de pactos com o inimigo e a urgência de se render a Jesus, citando Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também fundou um pequeno ministério em Betânia, focado em aconselhar jovens tentados pelas promessas do mundo. Apesar do sucesso, João permanecia humilde, sempre orando para não cair em orgulho. Os ataques espirituais, antes frequentes, agora eram raros, e ele atribuía isso à sua entrega total a Deus. Certa noite, enquanto orava, sentiu uma paz profunda e ouviu em seu coração: Eis que te fiz uma luz para os perdidos. Inspirado por Isaías 42:6, João decidiu dedicar sua vida a levar outros à salvação. Ele sabia que sua história não era sobre ele, mas sobre o poder de Deus para transformar vidas. O inimigo havia perdido e João caminhava firme no propósito divino. Via seu ministério florescer em Betânia e além. Seu livro, Das Trevas à Luz, alcançava leitores em várias cidades, e ele recebia cartas de pessoas que, inspiradas por sua história, decidiam abandonar práticas ocultas e se entregar a Cristo. Ele viajava frequentemente, pregando em igrejas e conferências, sempre enfatizando a urgência da salvação e a vitória de Jesus sobre as trevas. Em uma dessas viagens, em Juiz de Fora, João conheceu uma jovem chamada Miriam, que trabalhava no ministério de louvor. Ela, como ele, havia enfrentado tentações do mundo, e os dois começaram a orar juntos, construindo uma amizade fundamentada na fé. João sentia Deus guiando-o para algo novo, mas permanecia vigilante, lembrando de Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele também intensificou seu ministério com jovens, criando retiros espirituais, onde ensinava sobre batalha espiritual e santidade. Os ecos de Saul e do passado haviam desaparecido completamente, e João atribuía isso à fidelidade de Deus. Ele percebia que cada ataque que enfrentara o fortalecera na fé. Agora,
Sua vida era um reflexo de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. João planejava expandir seu ministério, sonhando em abrir um centro de apoio para jovens em crise espiritual. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, e sua confiança no Senhor o mantinha firme para impactar vidas. Consolidava seu chamado como um instrumento nas mãos de Deus. Seu ministério cresceu, e ele abriu o Centro Luz da Verdade em Betânia, um espaço dedicado a aconselhar jovens em crise espiritual, oferecendo estudos bíblicos e apoio emocional. O livro Das Trevas à Luz tornou-se referência em igrejas evangélicas, inspirando milhares a renunciar ao pecado e buscar a salvação. João, agora casado com Miriam, formava uma parceria poderosa no ministério, pregando juntos sobre a santidade e a urgência de viver para Cristo. Eles viajavam pelo Brasil, de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, levando a mensagem de que nenhum pacto com o mundo vale a pena diante da eternidade com Deus. João nunca mais ouviu falar de Saul, e os ataques espirituais cessaram completamente, confirmando a vitória de Cristo em sua vida. Ele refletia sobre Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sua história, outrora marcada por trevas, agora brilhava como um farol de esperança. João ensinava que a verdadeira riqueza está em servir a Deus, e sua vida era a prova disso. Ele incentivava todos a vigiarem, orarem e confiarem no Senhor, pois o inimigo sempre busca enganar. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com um coração grato, João encerrava seus cultos dizendo: "Se Deus me libertou, Ele pode libertar você. Entregue-se a Ele hoje." E assim, sua jornada continuava, glorificando a Deus e guiando almas à salvação.